42, 21. 42, 21. Aleluias, glórias a Deus. Tem bastante. Aleluias, exaltado é o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. Oh, meu Pai, eis aqui, Senhor, a Tua santa palavra, meu Pai. Oh, Senhor, abre os nossos olhos, meu Pai. Oh, Senhor, abre, Senhor, a nossa percepção, a nossa sensibilidade espiritual para a Tua palavra. Oh, Senhor, nos ajuda a aprender do Senhor. Pai, nós não queremos apenas, meu Pai, a teoria, meu Pai. Nós não queremos apenas saber, meu Pai. Nós queremos sentir, meu Pai. Ah, Senhor, a Tua palavra viva dentro de nós. Oh, Senhor, tão viva dentro do nosso coração, meu Pai, que nos dá condição de executar, meu Pai, e nos dá condição de praticar, Senhor. Não apenas saber, meu Pai, mas praticar a Tua palavra, meu Pai. Dá-nos discernimento do Teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Amém. Exaltado é o nome santo do Senhor, irmãos. Aleluia, Jesus. Desde ontem e hoje, aleluia, Jesus, eu achei que o Senhor ia me dar um ensinamento, até mesmo sobre a perseverança, que uma pessoa pediu. Aleluia, Jesus, para a gente dar esse ensinamento sobre a perseverança. Aleluia, Jesus. E aí eu pensei assim, eu acredito que é isso mesmo, né? Que Deus quer falar no dia de hoje. Aleluia, Jesus. E eu estava bem crendo que era isso, né? Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, hoje eu estava conversando com uma pessoa. Olha pra você ver, Deus tem muitas maneiras de falar, é incrível isso. Aleluia, eu estava crendo que quando eu chegasse em casa, que eu pedisse a confirmação do Senhor, ia ser sobre perseverança, e já tinha até algumas coisas, aleluia, na minha mente e tal, e tudo ia fluir, né? Aleluia, Jesus. Só que aí eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falando umas certas situações que eu vi naquela pessoa, aleluia, Jesus, uma grande falta de misericórdia e compaixão. Isso sim, lá no meu local de trabalho. Aleluia, Jesus. Durante o dia. E aí, e tudo assim, muitas coisas que Deus fala comigo, às vezes eu... de repente uma pessoa faz um comentário que não tem nada a ver, me conta uma história, acontece alguma coisa, e aquilo eu começo a meditar. Às vezes eu estou indo para o meu serviço, às vezes vem alguma coisa, eu estou pensando, às vezes até coisa de mim mesmo. Aleluia, coisas das minhas próprias ações, dos meus próprios pensamentos. E eu começo a meditar e aprofundar naquilo, né? Aleluia, Jesus. E aí Deus começa a falar no meu coração, às vezes coisas para mim, né, em particular. Aleluia, Jesus. Tem outras coisas que Deus, né, aleluia, faz com que eu passe para a igreja. Aleluia, Jesus. Mas a gente tem que saber diferenciar isso, irmãos. Aleluia, Jesus. Nem tudo que Deus fala conosco é para a igreja toda. Aleluia, Jesus. Nem tudo. Aleluia, às vezes Deus dá uma revelação para nós, seja em sonhos, visão, qualquer coisa, que não é para a igreja toda. Às vezes Deus está corrigindo a gente. Aleluia, Deus está corrigindo a gente em particular. Aleluia, agora vai ter momento que Deus vai dar, que é para a gente, para a igreja também. Aleluia, Jesus. E a gente tem que, né, ter essa percepção espiritual. Será que Deus está falando é comigo? Aleluia, só? Porque eu que estou precisando disso, ou será que a igreja toda está precisando? Aí você fala, mas a igreja toda está precisando, porque o irmão tal, o outro tal também, que é isso? Mas às vezes eu quero falar com você, porque ainda não chegou o momento de falar com o outro. Talvez ele não chegou na sua posição, talvez você está um nível acima
e Deus quer te corrigir. Você sabe que quanto mais nível a gente vai chegando, aleluia, Jesus, mais coisas o Senhor vai mais exigências, né? Porque ele já dá conta, né? Eu tirar o leite dele, porque agora ele consegue um mantimento sólido. Aleluia. Então ele dá conta de mais um pouquinho, vai exigir mais um pouquinho. Aleluia, Jesus. E é assim, então, mesmo que alguém seja pior do que você pense que ele é pior, aleluia, Jesus, mas Deus está corrigindo você. Aleluia, Jesus, não é o outro, porque o outro ainda vai chegar o momento dele. Aleluia, Jesus. Então a gente tem que pedir a Deus essa graça, senão tudo que eu senti que transbordar, que queimar meu coração, vou achar que é para passar para a igreja toda e não é. Aleluia, Jesus. E aí eu comecei, aleluia, Jesus, meditar naquilo que eu ouvi, né, a pessoa contando o assunto, falando, e aquilo, né, desconsiderei da pessoa e tudo, né, porque é uma pessoa que é ímpia, né, aleluia, Jesus, uma pessoa ímpia, aleluia, Jesus, e eu desconsiderei aquilo, mas comecei a meditar no assunto, aquilo, aleluia, e o Senhor começou a falar sobre a misericórdia, aleluia, Jesus, sobre a compaixão, aleluia, Jesus, e aí eu fui para casa e cheguei lá e falei, e agora, hein, Deus? Aleluia, Jesus. E falava mais alto esse assunto do que a perseverança. Aleluia, Jesus. Aí eu fiquei naquele dilema, né? Cheguei correndo em casa. Aí eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor me fale, confirma para mim mesmo. Se é sobre esse assunto mesmo. Aleluia, sobre essa questão da misericórdia. Aleluia, como ela está escassa, né? Aleluia, Jesus, que o Senhor quer que eu fale. Ai, irmãos, Deus me deu o versículo que saiu em cima, lá os amalequitas. Aleluia, a passagem dos amalequitas. Vamos até ler para os irmãos ver. Aleluia, Jesus. Depois a gente volta no que a gente leu em Gênesis, né? Deuteronômio 25, do 17 ao 19. É Deuteronômio mesmo? Mesmo, né? Isso, 17 ao 19. Lembra-te do que não, lê de novo. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saís do Egito, como te saiu em encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Irmãos, essa atitude de Amaleque foi totalmente desprovida de misericórdia. Nenhuma misericórdia. Aleluia, Jesus. Outras pessoas vieram, fizeram, né? Alguns não deixaram eles passar, outros não impediram eles. Foi uma atitude, né? Aleluia, não tinha tanta misericórdia, mas a de Amaleque sobressaiu de todos, porque ele atacou no momento de vulnerabilidade. Aleluia, tanto que Israel, eles não sabiam nem guerrear direito, quando eles saíram, né? Aleluia, Jesus, eles nem sabiam guerrear direito, e eles atacaram ele pela retaguarda, por trás, onde estavam indo os mais fracos, os mais debilitados, né? Porque aí colocava atrás para poder proteger, que os da frente enfrentavam e os de trás ficavam protegidos. O que eles fizeram? Rodearam por trás, em vez de vir pela frente, foram pelas costas, né? Onde estavam as pessoas mais fracas, os mais cansados. Olha o que está dizendo aqui. Todos os fracos que iam no 18, derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Aleluia, Jesus. Não teve um pingo nem, né, de temor, aquela coisa que a gente fala da consciência, mesmo que eles não eram servos, né, serviam a Deus, mas isso aqui está na consciência de qualquer homem. A pessoa não precisa, ele pode ser ateu, mas isso está impregnado, a questão de misericórdia, de compaixão. Aleluia, é um sentimento, é algo que vem de Deus, e ele está na consciência de qualquer homem. Aleluia, Jesus.
por mais que ele não sirva a Deus. Aleluia, por mais que ele nem acredite em Deus. Ele pode não acreditar em Deus, mas os pensamentos que ele tem, até em relação ao próximo, aleluia, algumas virtudes que ele possa ter, é algo que o próprio Deus criou, embora ele não dê essa honra para Deus. Ele acha que é uma coisa dele, mas é uma coisa que Deus criou dentro dele. Aleluia, Jesus. Então isso está na mente de qualquer homem. Aleluia, Jesus. E eles não tiveram, e eles sabiam que isso era errado. Aleluia, porque havia uma questão de honra, em questão assim de dignidade, até numa guerra. Não era assim. Vocês viam quando eles iam guerrear? Não era assim, simplesmente vou pegar o distraído do nada e vou invadir lá. Não, eles avisavam que estava. Era muitas questões que eram envolvidas. Então, até hoje, né, os países ainda guardam essas questões. Tem lá, né, um tribunal para poder julgar crimes de guerra, essas coisas todas, né? Então, você vê que eles não tiveram um pingo de misericórdia. Nenhum pingo. Não, esse povo está fraco, não atacar as pessoas fracas assim. Aleluia. Depois a gente vai de guerrear ele, mas uma guerra justa depois, se precisar. Aleluia, Jesus. Mas, assim, foi injusta a guerra, né? Aleluia, Jesus. E aí, por essa falta de misericórdia, aleluia, que foi para Deus, assim, extrema, né? Extrema. O Senhor falou que ia riscar o nome deles de debaixo dos céus. Só para você ver. Uma coisa tão grave para Deus, que Deus falou, vou riscar o nome deles. E de debaixo, você já viu Deus falar isso? A não ser Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu, mas você já viu uma nação que Deus falou que ia riscar o nome deles de debaixo do céu, ou seja, não sobrar nada. Né? E com Amaleque foi. Por quê? Porque para Deus foi uma crueldade muito grande. Agora vamos voltar lá em Gênesis 42, 21. Aleluia, Jesus. Aí os irmãos veem, irmãos, que esse pequeno trecho que nós lemos diz respeito a uma fala dos irmãos de José. Aleluia, Jesus. Os irmãos de José, os irmãos conhecem a história. Aleluia, como eles venderam o irmão deles, né? Eles queriam matar. Aleluia, Jesus, mais Rúben, depois Judá, aleluia, interveio, aleluia, Jesus, para que eles não fossem muito longe, aleluia, Jesus. Mas observa que eles, quando eles estão falando, eles estão lembrando, porque agora eles estão diante de José. José agora já é um maioral, eles estão dependendo de José, né? Aleluia, Jesus. Aí eles falam assim, na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma. José, irmãos, ele era um mancebo, um jovem, aleluia, praticamente um adolescente. Aleluia, Jesus. E ele era um jovem justo. Aleluia, um jovem muito justo. Aleluia, Jesus. E irmãos, ele foi ter com os irmãos dele porque o pai dele mandou para ver como que os irmãos dele estavam bem. Olha para você ver, né? Na inocência, aleluia, totalmente inocente, com o coração tão puro, tão puro. Aleluia, Jesus. A gente tem que até orar, irmãos, pedir Deus, porque muitas das vezes a gente pode ter o coração às vezes tão endurecido em circunstância, aleluia, Jesus, se você prejudicar alguém, porque você ficou irritado, porque você não gostou, e tudo, uma pessoa que está com o coração inocente. Aleluia. Deus está olhando o coração da pessoa, está vendo a inocência. Aleluia, Jesus. Mas a gente não está nem aí, mas Deus está observando. Exato. Foi deu um gancho interessante aí. Exato. Olha, aí que entra. Você sabia que tem muitos sentimentos da nossa personalidade, da natureza humana, que faz com que a gente tenha falta de misericórdia? E um deles é a inveja. Aleluia, Jesus. Eu nunca vi uma pessoa, no auge da sua inveja, conseguir sentir misericórdia pelo outro. Não consegue. Aleluia, Jesus. Se ele está com inveja de uma pessoa, ele pode ver a pessoa chorando sangue. Ele não sente dó da pessoa. Aleluia. Se a pessoa for envergonhada, ele fica feliz. Aleluia. Por quê? Porque a pessoa não sobressaiu. Aleluia. Ele pode ver a pessoa envergonhada, que ele não tem misericórdia.
Aleluia, porque a inveja é uma das coisas aqui. Olha o José. Por causa do sonho que Deus... Irmãos, não era José se engrandecendo, não era José querendo bancar o maioral, não era. Ele estava inocente. Ele deitou, dormiu, sonhou. E um sonho que Deus deu para ele. Não era assim, ele tem tanta vontade de ser maior que ele acabou sonhando. Não. Deus deu ele. Aleluia, Jesus, Deus deu o sonho e ele inocentemente contou para os seus irmãos, para o seu pai, para a sua mãe. Olha, ele contou ali. E aí eles já criaram aquela raiva, porque também o pai dele, né? Ele gostava muito dele. Aleluia, Jesus. Ele fez aquela túnica para eles. E eles começaram a criar uma raiva, mas que culpa tinha José? Que culpa? É uma coisa que a gente tem que pedir a Deus para modelar o nosso coração. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, e isso acontece muito entre os crentes. Aleluia, que culpa tem o irmão de ter algo que Deus deu ele? Deus chamou ele, mas aí agora eu vou despedaçar o meu irmão porque ele foi chamado por Deus. Aleluia, eu vou despedaçar o outro porque, nossa, o irmão tem, né, um dom excelente, porque o irmão ora e fogo desce do céu e Deus opera maravilhas. O irmão tem um dom sobrenatural de revelação, mas assim... muito, muito profundo. Aí eu vou procurar defeito no meu irmão. Vocês estão achando que ele é tão espiritual assim? Não, é porque ele também... Aleluia, começa a querer derrubar o meu irmão, queimar o filme dele. Aleluia, Jesus, porque ele não é assim tão assim igual você pensa. Meu Deus, deixa ele. Aleluia, ele só está cumprindo aquilo que Deus colocou na mão dele. Está vendo como a inveja, ela não é misericordiosa? Não é. Ela quer destruir a pessoa. Ela quer ver a pessoa envergonhada. Ela quer ver a pessoa derrotada para poder saciar aquele sentimento. O Pedro, depois o irmão Manuel e depois o Denilson. Aleluia, Jesus. Pode falar, irmão. Não, por causa que a inveja, eu creio assim, né? Que a inveja é uma coisa maligna, né? E a inveja, acho que é os três que andam próximo. É a inveja, a soberba e a pessoa avarenta também. Também. É os três. Seu irmão falou alguns pontos muito importantes. Eles tinham isso neles, no coração deles tinha a avareza. A avareza e a soberba e a inveja, que é a coisa mais... Exatamente. A avareza, ela não deixa a pessoa ter misericórdia. Porque o que acontece? Ela pode ver alguém precisando... Alguém numa situação pior do que ele, mas ele não abre o coração. Por quê? Não, eu não, porque, entendeu? Sempre pensando em si, o egoísmo, né? Pensar em si mesmo. Aleluia. A avareza é uma forma de egoísmo, né? De querer aquele bem só para você, de não ter misericórdia do outro, né? A soberba, grandeza. Aleluia. Tem gente, por exemplo, em empresas... que para ele conseguir um cargo, ele puxa o tapete do outro. Puxa. Ele até inventa conversa. Ele torce o que a pessoa falou para poder levar para o chefe. Entendeu? A pessoa falou numa inocência uma coisa, a pessoa torce lá, fala por causa que quer o cargo dele, quer puxar o tapete. Quer dizer, aí se a pessoa for despedida e ser mandada embora, o sujeito fica até feliz. Feliz, porque agora eu vou ficar no lugar dele. E a pessoa pode sair chorando que ele não usa de misericórdia. E se usar de fingimento ainda. Porque não tá nem aí se o fulano vai ficar desempregado, né? Se ele vai faltar as coisas para ele dentro de casa. Ele vai ficar feliz porque agora eu estou no lugar dele. Gente, Pedro. Não, eu só quero falar só duas coisas. A primeira coisa que eu ia falar não é muito sobre ensinamento não, mas é porque, só para falar uma coisa bem clara aqui, é porque eu já vi muita gente no mundo falando sobre essa questão do sonho de José. Tem muita gente que prega falando que, tipo assim, vamos lutar pelos nossos sonhos. Como se José, do nada, ele sonhou em ser um governador, em ser alto, do nada. José lá em Canaã, ele queria ser governador do Egito. Mas não era bem assim. Deus deu um sonho a José, é diferente. Que é uma ideologia, né, querendo ou não, que muitos pregam hoje.
E, claro, que não é sobre o ensinamento, mas é bom a gente sempre estar alertando, né? Porque eu já vi muita gente mesmo, até teve um projeto na minha escola, que falaram sobre isso, sobre que ele tinha esse sonho, mas não é isso. Deus deu um sonho para José. Não era o sonho dele, né? Era o sonho de Deus. Era o sonho de Deus. Pra ele. Exatamente. E tem muita gente que inverte os botões, né? É, exato. Mas agora a segunda coisa que eu ia falar, né? É que é muito interessante o que você está trazendo, porque eu já vi muitos crentes fazendo isso e é uma coisa assim que a gente não deve julgar, mas é uma coisa muito triste. É triste. Porque acaba se tornando maligna. Irmão querendo puxar tapete do outro irmão inventando mentira. A gente fala da empresa, né? Exatamente. Falar que existe dentro da igreja. Exatamente. Não tô falando da nossa igreja, a igreja geral, irmãos, o mundo inteiro. Isso é muito frustrante, sabe? Às vezes as pessoas, que nem eu falo assim, já vi pessoas assim, se sentindo no direito de estar sentindo aquilo, estar fazendo, às vezes até uma pessoa passar por uma situação, fazendo ela sofrer, fazendo ela ser angustiado, ou às vezes até ver e não ter misericórdia. E a pessoa que está fazendo ou está vendo, se sentindo no direito. Querendo ou não, isso é muito preocupante. A pessoa está feliz com a, Deus perdoa a palavra, mas com a infelicidade da outra pessoa, tranquilo. se alegrando. E isso é muito triste. E sendo que, tipo assim, que nem eu estava pensando aqui, Deus todo dia tem misericórdia da gente, porque todo dia a gente erra, todo dia a gente fala, todo dia a gente... Só da gente acordar já é motivo da gente dar glória a Deus, porque a nossa carne é tão cheia de pecado, tão cheia de imundícia, a gente nem é digno. Eu não me considero digno. E Deus todo dia, que nem fala, né? As misericórdias do Senhor renova cada manhã. Renova cada manhã as causas, né, da gente não ser consumido vivo. E é muito preocupante isso. Não a gente fala das coisas materiais, mas com as coisas espirituais, né? Às vezes Deus dá um dom ou uma graça ao irmão e a pessoa, em vez de falar assim, não, glória a Deus, que Deus abençoe o irmão, que nem Saul com Davi, não, e fica com inveja, sendo que é tudo pro crescimento da obra. Exato. E a pessoa tá lá, não, Deus deveria ter dado isso pra mim, porque se fosse eu tava fazendo isso, aquilo outro, mas você já parou pra pensar que você tá falando, mas é uma soberba sua? Sim, e olha para os irmãos ver que muitas das vezes as pessoas, elas não tem misericórdia com o outro, mas é aquela coisa igual o caso de Jonas. Quando é com ele que as pessoas fazem, aí você tá vendo a pessoa, sente lá no fundo da alma aquela amargura. Tipo assim, nossa, a pessoa não teve um pingo de misericórdia de mim. Aleluia, porque comigo eu senti, mas com o outro. E quando o outro sentiu? Aleluia. E quando eu fiz com o outro? Cadê a minha misericórdia? Você falando, você fez lembrar daquele homem que ele tava com uma dívida e o chefe dele, né, acho que me deixou, né, ele não pagar a dívida, na Bíblia, né, e aí quando ele tava naquela situação de poder e o outro tava com a dívida, ele não teve de misericórdia. Irmãos, vai procurando esse versículo, né? E, Juliana, querendo ou não, a gente, claro, tá no início, a gente vai, né, aprofundar muito no assunto, mas isso é muito preocupante, a pessoa ficar feliz com a tristeza da outra pessoa. E quando acontece a situação com a pessoa, ela... E às vezes Deus deixa Exatamente. inverter. Mas às vezes a gente vê as pessoas tão soberbas que aí ela acha, não, então agora é minha hora de me vingar. Já que fulano me colocou por baixo, eu vou ainda subir ainda em cima e vou humilhar o irmão também. Exato. E muitas das vezes pode acontecer que aquela pessoa possa ter feito algo também sem misericórdia. E aí a gente não tem que vingar, porque a gente vai estar na mesma situação que ele. E aí o mesmo julgamento que Deus tiver com ele vai ter comigo também, né? Mas também pode ser que a pessoa fez na inocência, mas como eu já tenho problema, eu senti que não era. Aí quando eu tenho coisa eu vou fazer. Aí quer dizer, Deus vai me julgar porque igual o José, né? Ele estava inocente. O irmão Manuel? Exatamente. Exatamente.
E a gente pensa, irmãos, que isso não influi na nossa vida espiritual, que às vezes, tipo assim, uma coisa eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, Deus está comigo, Deus me usou, porque às vezes Deus até usa, porque a pessoa tem um dom, então Deus usa a pessoa, mas não significa que, a pessoa está em pleno contato com Deus, que a pessoa tem a intimidade com Deus, que Deus está agradando da pessoa. Não está, aleluia, porque na verdade isso influi, coloca um obstáculo no nosso contato com Deus. Porque, como assim? Eu sou tão espiritual, eu oro, eu jejum, eu vou isso, mas eu não tenho misericórdia das pessoas? Que espiritualidade é essa? Olha pra você ver. Não tenho dó, assim, dó que eu falo assim, né? Não tenho piedade nenhuma, né? Sim, né? Porque é um dos pilares, né? A Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São os 2 maiores mandamentos, não é verdade? Gente, e tem assim, claro, irmãos, que muitas das vezes a gente pode pedir Deus até para nos mostrar, porque em algum momento Deus pode falar, nossa, aquele dia você agiu sem misericórdia em algum pontinho. Deus pode mostrar para a gente, mas assim, tem coisas que são bizarras, tem coisas que são enormes, assim, e pessoas que se diz de Deus, mas assim, com tanta dureza de coração, e então, se uma pessoa negou alguma coisa para a pessoa, mas às vezes a pessoa não negou aquilo porque... Não é porque a pessoa teve má vontade, não. Não foi nem má vontade. Às vezes a pessoa simplesmente não podia fazer. Se você dá um não, tem crente. Se você falar que você não pode fazer algo para ele, acabou, meu filho. Você pode correr dele, porque ele vai vingar de você. Você pode ter certeza. Na hora que você precisar dele... Ele também vai falar não para você e na hora que você mais precisar dele, por causa da dureza do coração, porque não tem misericórdia, não sabe entender. Não, irmã, e nós que estamos na presença de Deus, nós temos que vigiar, né? E se acontecer de alguém ter inimigo, mas não vibrar pelo inimigo, né? Pela miséria do inimigo, a gente bater palma. A gente tem que orar, porque Deus olha, Jesus a Bíblia até fala, né? força. Não ri, não debocha, não. Não é? Porque vai chegar a sua vez. Eu desvio dele a ira e passo para você. Exatamente. O Pedro. Não, eu achei o versículo lá. Vamos ler, então. Mateus 18, 23, pode ler? Pode ler. Por isso, vou começar. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Tá vendo? Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala, né, aleluia, sobre a questão. Você pode observar, irmãos, que quando, igual nós falamos, né, o irmão Manuel até citou ali, aleluia, Jesus, que a falta de misericórdia, ela vem com alguma coisa antes, né? Um egoísmo,
uma soberba, uma inveja, ou outros sentimentos repentinos que aí, por exemplo, pode vir, você está irado com uma coisa, aí você pode, naquele momento, faltar misericórdia porque você está irado. Aleluia. É uma coisa, às vezes, eventual. Aleluia. Jesus, você está muito magoado ou muito chateado, você pode não ter misericórdia. Por quê? Porque você está magoado, você está chateado, você está irado, você está nervoso. É coisas eventuais. Não quer dizer que a pessoa é totalmente sem misericórdia, mas a ira, aquele sentimento momentâneo pode fazer a pessoa não ter misericórdia naquele momento. Aleluia, Jesus, não se importar pelo que a pessoa está sentindo, porque está nervoso com a pessoa, aleluia, porque está chateado com a pessoa, então ele não se importa com o que a pessoa está sentindo naquele momento. É certo? Não. Aleluia, não é certo. Aleluia, Jesus, mas tem aqueles outros sentimentos que estão na nossa personalidade, que eles é uma ponte para a falta de misericórdia. Se eu sou invejoso, com certeza eu sempre vou agir sem misericórdia, principalmente por aqueles que eu invejo. Aleluia, Jesus, se eu sou soberbo, eu quero estar acima de todo mundo, então eu não tenho misericórdia, porque eu quero estar acima de todo mundo. Aleluia, Jesus, se eu sou egoísta, eu só penso em mim, se eu sou avarento, não vou ter misericórdia, porque já é da minha natureza. Da minha não, misericórdia queimada. Estou falando para os irmãos. Há pouco os irmãos online, misericórdia, aquela menina dando ensinamento, ela falou que ela é soberba, que ela é isso, que ela é aquilo outro. Aleluia, Jesus. Aí uma Valéria ia falar? Ah, tá. Não, você falando assim que a falta, né, de misericórdia sempre vem com o sentimento antes, né? Seja soberba ou inveja ou qualquer outra coisa. Eu até lembrei dos fariseus com Jesus, né? Porque primeiro Jesus chega, aí começa a curar, os fariseus, não, mas aí o povo não tá me dando ouvido. Aí começa a ter inveja, ter soberba, porque o povo tava se aproximando mais de Jesus do que deles. Aí o povo começou, não. Aí os fariseus começou a ficar com aquela inveja. Tanto que até fala que eles rangiam os dentes. O que eles fizeram? Condenaram o inocente. Um homem inocente. E eles sabiam que Jesus era inocente. Sabia. Porque eles tiveram que forjar a prova. Que nem Pilatos. Até o próprio Pilatos viu que ele estava com inveja. Até lembro que no se deu ensinamento. Sim. E aí Deus te mostrou que o próprio Pilatos viu que os fariseus estavam com inveja dele. Porque A Bíblia fala que por inveja o entregaram, né? Que ele não vê o crime algum nele. Exato. Então, olha pra você ver que pode ir para um, né? O Denilson ia falar, né? Ju, e a questão da inveja, a gente tem que ficar atento que ela produz fruto dentro da gente. Maligno, né? Porque um monte de fiotinho. E muitas das vezes, principalmente dentro da igreja, às vezes o irmão, aquele dom que ele tem, tipo assim, aquele dom que ele tem, ele nem pediu a Deus, foi Deus que deu ele. Sabe? Então, assim, foi algo de Deus na vida dele, né? para servir na congregação, porque a pessoa que tem o dom sabe o tanto que é a luta para você combater, para você... A pessoa está até dependendo, igual o missionário Davi Miranda, tinha um dom tão maravilhoso, e tinha muita gente que tinha inveja dele, mas aquele homem chorava, era levante atrás de levante. Então, quer dizer, nem para a pessoa pensar assim, meu Deus, eu vou orar por ele, né? Porque ele passa uma luta que eu não passo, né? Mas não, tem que acabar. Aí vai ser tipo assim, acabar de regaçar aquela pessoa. O diabo já está levantando, eu vou acabar de regaçar ele. E muitas das vezes a pessoa não entende que, às vezes, através da oração daquele homem, no caso do Davi Miranda, alguém da família dele vai ser curado. Sim, ele vai ser beneficiado. Ele vai ser beneficiado. E muitas das vezes ele não vai ter condição de exercer aquilo ali, porque ele não tem condição. Deus sabe que ele não tem condição. Estrutura, né? Estrutura, chamado, talvez o dom dele é outro. Mas a inveja, porque Deus fala que todo mundo é útil para ele. Mas cada utilidade já tem uma função dentro da casa do Senhor Jesus, né? Já pensou se Deus usasse todo mundo com uma coisa só? Ia faltar, né? Aí só usa todo mundo na revelação, mas ninguém prega. Exatamente. Deus que benção, ninguém prega, mas todo mundo ora por revelação. Ninguém canta, ninguém toca, porque todo mundo ora por revelação. Então Paulo falou, né, que tem entre vós presbíteros, cada um com a sua função. Então muitas vezes o que acontece? A pessoa que tem inveja ou até mesmo a porfia, ele só quer para ele. Ele quer que tudo fique na mão dele. Egoísmo, né? Egoísmo. E sem ter condição de executar aquela obra. Mesma coisa, eu sou um exemplo, né? Eu sou um servente, eu quero fazer uma obra de pedreiro, eu ainda não estou preparado. Exato. Para mim fazer aquela obra, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que aprender.
Exatamente. Né? Isso aí no lado do homem, mas com Deus ainda é mais diferente. Porque você ainda tem que ter o chamado, Deus tem que achar a graça em você. Você tem que ter condição para exercer aquele chamado. Exatamente. Né? Então são várias coisas, né? E essas coisas, quando tem no coração do homem, ele não deixa ver. Já pensou um pastor que não tem não tem o temor de Deus? Não tem misericórdia. Toda situação que for para ele, não, você tá... Não, tem que ser uma pessoa que tem misericórdia. Exatamente. Tem que ser uma pessoa que tem que ter discernimento de espírito, como o pastor falou. Não é tudo que chega para ele, não, você está preso, não. Pessoa, entendeu? Vamos até ler um versículo aqui, 2 versículos, depois a irmã Valéria fala. Mateus 5 e 7 e depois Tiago 2 e 13, que até é completo o que o irmão está falando. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós estamos falando até o que o Pedro falou também, né? Aleluia, Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Até nisso. Quanto mais misericordioso você é, mais misericórdia você alcança. Não só das pessoas, como de Deus. Eu falo isso de experiência própria. Muitas das vezes eu estava lá no posto, no atendimento, claro que tem momentos, irmãos, que não tem como você fazer tudo, tem coisa que às vezes você vai ter que falar não, porque não é você que vai fazer, né? Vai depender de outro, e, né, tudo tem as suas regras também, e tudo. Imagina assim, um banco, o funcionário do banco, eu vou ter misericórdia, mas tem que pegar o ônibus, e ele vai demorar 1 hora para chegar na casa dele, não, eu vou atender depois de 4 horas, o fulano, mas aquele outro, ele não vai chegar em casa nunca. Porque ele não tem misericórdia, entendeu? Mas quem é que está querendo que ele faça esse favor, que costuma também não ter misericórdia, porque não pensou que o outro vai ser prejudicado por fazer um favor para ele. Mas ele está pensando tanto nele que ele não pensa no outro. Tá vendo que às vezes é uma coisa até invertida? Às vezes a pessoa acusa o outro de não ter misericórdia, mas ele que não está tendo misericórdia, né? Por quê? Porque ele não está vendo a situação do outro, que se o outro for fazer o que ele quer para ajudar ele, é o outro que vai ficar prejudicado. Vamos ler só o Tiago 2 e 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfará sobre o juízo. Tá vendo? Vou falar. Ô, Ju, e até eu esqueci ontem, que Deus até falou, né, acerca daqueles pastores que estavam sobrecarregando a igreja com o fato que nem o pastor que nem ele exercia. Então, ou seja, até a própria misericórdia, ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Igual eu lembro que o nosso pastor, ele sempre falava, Denilson, a gente tem que aprender a ouvir. E ele falou assim, eu sempre escuto os dois lados. Porque às vezes você chega para mim assim, um exemplo, o Pedro não está valendo nada, pastor. Mas um exemplo, né? Deu um exemplo. Mas eu falei assim, Pedro, o que está acontecendo? Não, eu fiz isso, meu pai, entendeu? Então, assim, igual para você, não é simplesmente ser um pastor. Sim. A pessoa tem que ter dom de ouvir. Sim. Dom de ouvir uma pessoa, ouvir a voz de Deus. Exato. E a pessoa, todo mundo que, não, você está morto, você vai preso, você não serve para mim, serve para o banco. Exato. E tem que estar muito no espírito, porque quando a gente está na carne, a gente pode ter uma misericórdia carnal. Principalmente pelos da nossa família. Né? Porque é o que a gente gosta. Você gosta muito de uma pessoa, aleluia, Jesus, então você vai ter mais misericórdia com quem você gosta. Aleluia, Jesus, com quem é seu parente. Porque ele é meu pai, ele é meu irmão, né? A gente vai ter mais misericórdia com esses. Por quê? Porque, meu irmão, e se você não tiver no espírito, a sua misericórdia é carnal, ela não é compatível com a misericórdia de Deus, porque Deus, ele conhece o profundo da alma do homem. Aleluia, Jesus. Às vezes você olha para uma pessoa, você fala, tadinho, pobre coitadinho, misericórdia. Tem que ter misericórdia, irmão. Não pode, tem que saber conduzir o pobre coitado. Aleluia, Jesus. Porque tadinho, olha, você vê, a pessoa está esforçando, só que Deus está vendo uma soberba dentro do coração dele, que a gente não está vendo. Aleluia, Jesus. E Deus é misericordioso, ele é misericordioso, mas em circunstâncias que ele vê certas coisas no coração do homem, ele não tem misericórdia. Aleluia, porque a misericórdia, ela sobressai o juízo, como fala ali. Então Deus tem mais prazer em ser misericordioso do que de punir.
Aleluia, Jesus. Mas, o que acontece? Ele examina o coração do homem. Aleluia, Jesus. Por isso a gente tem que até, não pode, a questão, a misericórdia ela é diferente da dó, né? Aleluia, Jesus. Até uma vez a irmã Karina falou que eu achei muito interessante, que o pastor deixou a igreja falar, e até usou a questão de Samuel. Aleluia, Jesus. Porque Samuel, ele começou a ter dó de Saul, mas não era uma misericórdia, era dó, mas Deus havia rejeitado. Aleluia, Jesus. E quando você está no Espírito, você começa a buscar, tirar essa coisa da carne, né? Essa questão da carne, você vai enchendo do Espírito, Deus vai te modelando, por isso que a gente tem que buscar isso, Deus vai te modelando. Para você não, por que eu estou com misericórdia? Ou eu quero essa misericórdia? Eu quero que as pessoas tenham misericórdia? Ou eu quero que a pessoa tenha misericórdia do fulano? Porque eu estou na carne. Aleluia, Jesus. Porque eu estou vendo segundo a minha visão. Porque eu gosto muito daquela pessoa. Aleluia, Jesus. Porque é meu filho. Aleluia, Jesus. Porque é minha esposa. Porque é meu pai. Porque é meu irmão. Porque é meu melhor amigo. Aleluia, Jesus. Então eu quero que tenha, mas eu nunca dobrei o meu joelho e falei, Senhor, me expõe essa situação. Aleluia, é o fulano que está sendo duro, né? Aleluia, que não está tendo misericórdia, ou eu que estou vendo com o meu coração carnal? Isso pode acontecer muito, e às vezes a gente não consegue. Irmãos, quando você gosta muito de uma pessoa, aleluia, principalmente quando é uma pessoa da sua família, é muito difícil você ter discernimento. É muito difícil. Ali você não consegue ver, porque você quer a misericórdia para aquela pessoa. Ela pode estar cheia de soberba, mas você quer essa misericórdia. Você defende com unhas e igual Eli. Aleluia, Jesus, os filhos dele fazendo aquele mal, mas ele ficava com uma certa dó, mesmo ele sabendo que ele estava fazendo errado. E eles, né, o irmão sempre fala isso, aleluia, do Eli aqui várias vezes. Aleluia, Jesus, mas justamente, por quê? Porque era o filho. Aleluia, Jesus, então era o filho, então tem que ter misericórdia. Então a gente tem que pedir a Deus graças para a gente separar essas coisas. Aleluia, onde que entra a misericórdia espiritual? Onde que está a misericórdia carnal ou a dó que Samuel teve? Aleluia, Pedro. A Valéria, é mesmo. Não, né? Tremendo ensinamento. E quando Moisés, né, foi até diante do Senhor, orar e tudo mais, o Senhor falou, terás misericórdia de quem eu tiver misericórdia, né? Daquele que eu não tiver misericórdia, vós também não tereis. Por quê? Igual você está falando. Porque o Senhor, Ele olha o coração da pessoa. Só que aí, tipo assim, aí não pode ser nem 8 e nem 80. Porque aí, tipo assim, não, aí você vai querer já enfiar a espada na pessoa, entendeu? Exato. Sem ao menos Deus falar com você. E engraçado, porque eu tava aqui, né, você falando e eu pensando, né, que ontem justamente eu fiz essa oração diante do Senhor. Que eu falei assim, meu Deus, o amor tem se esfriado no meio do seu povo. As pessoas não estão tendo mais misericórdia uma das outras, porque se o Senhor usa uma pessoa, outra pessoa quer acabar com outra pessoa. Então não, Senhor, faz a pessoa, como o Senhor falou, amar no Espírito, como o Senhor falou, amais uns aos outros. Porque se eu amo, Como eu vos amei. E como que Deus ama? Exatamente. Aí que a gente fica, né? Senão a gente cai nesse papo do mundo, essa ideologia do mundo, não é amor né? da carne, é um amor espiritual. Porque se eu me amo, então eu não vou querer o mal para mim, né? Então eu não vou querer o mal para o meu irmão se eu amo o meu irmão. Sim. Então o bem que Deus fizer para mim, eu quero também que Deus faça para o meu irmão. Tá até conversando com a Cristina isso hoje, porque o amor de Deus não é um amor carnal. Que você tem que compactuar com o pecado do outro para falar, nossa, eu tô te amando. É diferente, né? Irmão, se você for orar pelo olhar carnal, você ia ter piedade de Caim, de Saul, igual Samuel teve, aleluia, de Acabe, de Jezabel, aleluia, Jesus, de Amã,
Tadinho, mas tem que olhar o lado dele. É falta de misericórdia. Não é nesse sentido que a gente está falando, não é verdade? Aleluia, mas é a misericórdia divina. Deus se compadece, ele, né? Deus ali fala assim que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Quer dizer, ele tem mais prazer de ter misericórdia do que de nos punir. Deus tem mais prazer de ter misericórdia, de nos perdoar, do que de nos punir. A punição, ela só vem assim, em último caso. Aleluia. Em último caso, mas que ele tem mais prazer de ter misericórdia. Mas quando você vê que Deus já endurece, você vê que foi por um caso extremo. O Denilson, depois a gente vai ler em Ezequiel 9 e 10. Ver isso aí, quando o Senhor Jesus criou as leis, através de Moisés, o Senhor, Moisés, essas leis não é para o meu povo, não, é para quem desobedecer, porque o Senhor cria que o povo dele ia andar na lei do Senhor Jesus. Então, para que não tinha prazer de punir, né? Exatamente, o Senhor, Moisés, essa lei aqui é para quem desobedecer. Quem desobedecer, você vai exercer essa lei, você vai exercer isso aqui. Mas a pessoa que andar no caminho reto, para que exercer algum juízo sobre ele? Ele vai estar andando no caminho reto. É igual a irmã outro dia estava, né, falando uma situação e tudo. Você vai me xingar, não foi? Você vai me falar porque eu agi assim, tudo. Só que, sim, ela já tinha sentido, a Luiz Jesus, que estava errado. Para que eu vou falar com uma pessoa que já entendeu? Qual que é o sentido disso? A pessoa entendeu, Deus já tocou na pessoa. Para que eu vou, né? Não sei o quê. Nada disso, a pessoa compreendeu. Então, amém, glória a Deus. É a mesma coisa a Deus. Você entendeu, humilhou, alcança a misericórdia. Porque o que Ele quer é que a gente entenda. Ele quer que a gente viva, que a gente compreenda o que Ele está falando, que a gente obedeça. É só isso que Ele quer. Se tem isso, não precisa de mais, né? Não precisa do Senhor. Não, vou dar uma varada aqui assim mesmo, à toa. Não, o Pedro. Não, eu lembrei de duas situações, você falando da misericórdia quando se trata de família. Eu até lembrei dos irmãos da Diná, né, do Simeão e do Levi, né, que, por exemplo, agiram de forma que não foi misericordiosa, porque o povo por mais que foi um erro, mas o povo daquela cidade, eu não lembro o nome. Aí que nós falamos, mesmo que a pessoa, eles fez uma coisa muito grave, o Siquém, não foi? Mas mesmo assim, Deus não achou legal o que eles fizeram contra eles, né? Exatamente, e foi, né, tão falta de misericórdia, porque, que nem você falou, fez errado, mas, por exemplo, depois consertou, né? Se consideraram, né? Por exemplo, mas eles foram tão perversos, tão com falta de misericórdia, porque sabia que eles, né, que nem você falou uma vez, que eles estavam se recuperando, estavam, né, ajudando, aí atacou num momento de fragilidade. Por mais que depois os irmãos poderiam ter se arrependido, mas você vê lá na frente, na hora que Jacó vai dar a bênção, a cabeça deles não foi tão grande. Suas espadas são instrumentos de sangue. Então, tipo assim, Deus não esqueceu do que eles fizeram. Porque foi algo... Porque, que nem você falou, por mais que Siquém errou, mas procurou consertar. E já estava indo no caminho certo, vai que eles falou. Que aquele povo era totalmente inocente, mas... né, por ele ser filho de Jacó, eles tinham uma essência diferente, tinham um caráter diferente. Eles não podiam igualar. Não podia. Não foi da mesma forma que os amalequitas, porque os amalequitas, eles... tipo assim, o povo de Israel estava inocente e eles foram perversos. Atacou sem motivo, né? Agora no caso de Siquém, ele foi perverso inicialmente, né? Ele fez algo que não devia fazer, mas assim, e eles agiram com uma vingança tal, né? Muito grande. Deus não poupou, mas assim... não, era uma situação diferente, né? Não era igual os amalequitas, a luz de Jesus, mas também Deus não viu aquilo como bom, né? Como reto, não. E que nem você falou, aí entrou o quê? Que nem a gente já escutou um ensinamento sobre o espírito familiar. Moveu naquela situação por causa do sofrimento da irmã. Então, assim, nós temos que... vingar nossa irmã, né? Vingar a nossa irmã, tipo, restaurar a dignidade dela. Mas, que nem aí Jacó até falou, que eles fizeram cheirar mal o nome dele sobre a terra. Então, não foi algo
tão bobinho, que nem você falou. Não foi que nem o de Amalequita, mas também foi muito errado, né? Foi muito errado. Outra coisa que eu lembrei também foi da parábola do bom samaritano. Que passou o primeiro levita, passou o sacerdote, mas só um. Que até fala, que eu até tava lendo, o samaritano moveu de íntima compaixão. Pra você ver, tão diferente, um sacerdote, um levita, por exemplo, assim, não que a gente vá assim, mas às vezes, por exemplo, um cargo muito importante, muito especial, que é, tipo assim... Conhecimento, mas e cadê a misericórdia, né? Exatamente, e falar até isso agora, que tipo assim, né, olhando aos nossos olhos, que nem você falou, um cargo de ter um conhecimento de Deus, um cargo de... Não, claro, a gente não vai compreender a mente de Deus, mas de saber um pouco de Deus, pelo menos da misericórdia, da compaixão, devia saber em um samaritano. Exato. Um samaritano. Assim, compaixão, né? O que Deus quer dizer com isso é assim, que isso é principal, é uma das coisas principais, tem que estar na vida. Não é basta a pessoa conhecer, né, de capa a capa, ter esse entendimento, igual eles tinham, levita, né, um sacerdote, eles tinham, mas não tinha misericórdia, né? Não adiantava nada isso. Agora, claro que no mundo aí gospel tem umas ideologias que eles querem dizer assim: irmão, você não precisa ser nada, você não precisa ter conhecimento de nada, você pode ser uma pessoa totalmente fora de Deus, igual um samaritano, mas se você tiver misericórdia, você já está uma bênção, como se fosse só ter misericórdia. Se fosse assim, então, né? Por exemplo, os espíritas seriam os que tiver mais, né, teria intimidade com Deus, porque eles ajudam tantas pessoas, né? Então, que intimidade com Deus, né, que eles têm? E não é nesse sentido, né? Eu tô falando porque é muita gente lá fora, mas o que o irmão tá falando é isso, é a questão do entendimento. Fala. Não, só falar uma Vai coisa continuar, né? Só uma coisa rapidinho. Você até falou uma coisa, até lembrei de uma coisa passada que eu até tinha perguntado pro pastor e ele me respondeu. E isso ficou gravado muito na minha mente. Que as nossas atitudes, muitas das nossas atitudes que a gente comete na carne, revelam nossas ações com Deus. Sim. Por exemplo, às vezes a gente é uma pessoa tão... falta de misericórdia, a gente também é falta de misericórdia com Deus. A gente é uma pessoa tão desobediente, a gente também desobedece a Deus. Ele deu um ensinamento sobre isso, ele deu um legal. ensinamento sobre isso, que eu até lembrei que eu falei, porque isso ficou muito gravado. Então, se você é uma pessoa assim, claro, né, gente? Mas se é uma pessoa que se é falta de misericórdia, primeiro, entra num processo, né? Que nem você falou, só de você reconhecer que tá errado, pedir Deus já vai te dando graça. Mas isso é muito preocupante, porque isso revela o como a gente tá com Deus. Se é uma pessoa vingativa, aí Deus falou um não pra mim, aí fala, então eu não vou fazer isso pra Deus, porque Deus também não vou fazer mais nada pra Deus, né? Porque Deus não me deu isso, Deus não fez aquilo. Exatamente. E a gente é errado, né? Que nem eu sempre carrego essa lição comigo. A gente sempre vai estar errado, Deus sempre está certo. Só Sim. que a gente não vai entender. Exato. Para a gente ser a mente tão pequena, né, carnal, a gente não vai entender o bem de Deus pra gente. Então a gente vai falar, não aceito isso não, mas a gente sempre vai estar errado. Deus sempre justo, Deus sempre certo. A Bíblia até fala isso, né? Que seja sempre Deus justo, Deus certo e a gente sempre errado, porque Ele que é o certo. A irmã Valéria, o irmão Manuel ia falar também? Depois? Amém. A luz, Jesus. Não, Ju, e engraçado que, né, às vezes tem duas misericórdias, né? A misericórdia carnal e a misericórdia espiritual. Porque a misericórdia carnal, você conquista aqui na terra mesmo. Mas a misericórdia espiritual, ela é diferente. Porque quando você usa de misericórdia espiritual, te acrescenta algo diante de Deus. Exatamente. Né? Aquele negócio até de dar um copo de água para uns dos meus pequeninos, que às vezes, né, tá lá fazendo aquela obra missionária, né? E, tipo assim, a pessoa precisou, ajudou, quer dizer, teve misericórdia com alguém no exercício do seu ministério. Exatamente. Né? Você fez por amor a Cristo. Isso, fala, nossa, não, vou ajudar, ele está fazendo a obra de Deus, eu vou colaborar com ele. Aí é uma misericórdia até mais avançada, não é só misericórdia de uma pessoa que está passando necessidade, né? Vamos supor, você tem misericórdia de uma pessoa que está passando necessidade, é justo, a gente tem que ter. Aleluia, Jesus. Mas assim, vamos supor, você tem misericórdia de, por exemplo, um missionário
que está no seu ministério, está passando por dificuldade justamente por causa do seu ministério. Então, que você fala, nossa, ele tá vendo? Ele tá nessa obra, ele não pode nem trabalhar porque ele foi, chegou aqui nesse lugar, não tem um emprego e tá fazendo a obra, vou ajudar ele. Quer dizer, aí já é uma misericórdia, mas, vai para o lado espiritual, não é só do lado material. Exatamente, porque eu estava lendo a Bíblia, igual quando Elias subia para adorar a Deus. Aquela sunamita, ela voluntariamente falou assim, não. Nossa, acredita que saiu esse versículo para mim hoje? É mesmo? Nossa, eita que tem Jesus aqui, glória a Deus. Exatamente. Tipo assim, voluntariamente, ela falou assim, não, vou abençoar ele é homem de Deus, ele vem aqui sempre adorar. Vou fazer um quartinho para ele, tá, para ele ficar aqui. Que ele era um homem de Deus e tem um lugar para ele descansar. Exatamente. As mulheres que serviam Jesus. Sim, só que Deus contemplou aquela misericórdia dela. Exato. Que foi uma misericórdia humilde, sem pedir algo em troca. Você não vê aquela mulher, tipo assim, ela sabia que Elias era um homem muito usado, mas você não viu ela usando em nenhum momento de oportunismo com Elias. Ele que orou para Deus dar ela um filho, Uai, Gease, o que nós vamos fazer por ela? Você está vendo a diferença da misericórdia quando ela é humilde? Sim. Ela é simples, ela vem de Deus, você faz por amor. Sim. Aí Deus vai e contempla a sua misericórdia. Assim, nossa, ela usou de misericórdia com ele por amor. Não, vou ter que ajudar a minha serva, Exato. vou ter que ajudar o meu servo. Aí quando chegou o Senhor, ela não é... Exato. E isso é importante, irmãos, que a misericórdia, irmã falou, tem que ser de coração. Não adianta falar assim, igual eu já contei o caso para os irmãos da pessoa que falou assim, eu vou ajudar uma mulher que mudou lá para perto de casa, que não tem um colchão, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente algum dia, a gente pode precisar. Quer dizer, ela já está pensando nela no futuro, E a misericórdia, ela tem que ser de coração. Vamos só ler rapidamente, para depois o irmão Manuel falar e o Denilson. Romanos 12, apesar que aqui está falando de ministérios e tudo, mas envolve tudo. Romanos 12, 8. O Ezequiel. Vamos ler o Ezequiel e depois Romanos 12, 8. Ezequiel 9, 9 e 10. Só para os irmãos ver que Deus é misericordioso, mas em alguns momentos ele não se compadece. 9, 9 e 10. Então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem, o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Tá vendo? A luz de Jesus, Deus é misericordioso. Mas, por exemplo, a soberba, Deus resiste ela. E resiste mesmo. Você acha que ele vai usar de misericórdia? A Bíblia até fala do ímpio, do perverso, que ainda que ele junta mão a mão, o Senhor não escuta. Por causa daquilo que está no coração. Aí você fala, nossa, se a gente for pela ideologia que o mundo prega, ele cita muito a palavra empatia. Não é que é errado falar a palavra empatia, empatia é uma palavra do português. Mas eles usam muito essa palavra. E aí, quando você vai examinar, a empatia é sempre com as pessoas que estão erradas. É empatia com o fulano que está totalmente fora da palavra. É empatia com isso, é empatia com aquilo outro. Tem que se colocar no lugar dos outros, tem que fazer assim. Mas tudo que é errado e perverso, que eles têm empatia. Agora, quando é coisa de Deus, que é justa, eles não têm empatia nenhuma, nem misericórdia. Até perverso. Ele fala tanto de empatia, mas olha quando eles falam de crente. Que eles, porque aí eles falam que a gente não tem, porque a gente julga, não sei o que, não sei o que. Mas olha como eles querem, muitas das vezes, quer que seja exterminado. Aí falta empatia, Aí a empatia não entra. Romanos 12, 8, rapidamente. 12, 8. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade.
o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Olha, aleluia, apesar que estão falando de ministérios e tudo, aleluia, Jesus, mas olha o que fala, o que exercita a misericórdia com alegria. Tá vendo que nós falamos? Então, né, já que tem que ter misericórdia, então, né, eu vou ajudar fulano, eu vou fazer isso pro fulano, aleluia, eu vou fazer... Mas é tipo meio que obrigatório, né? Vira uma coisa que tipo assim, como se fosse uma obrigação, tem que fazer. Mas aí, o que vai acontecer? Vai, uma hora dá, outra hora não dá, porque, né, aleluia, Jesus vira uma obrigação e não é, tem que fazer parte da nossa natureza. Né? Deus tem que nos modelar para a gente adquirir essa misericórdia, uma misericórdia justa, né? Uma misericórdia, igual o Senhor falou, compadecer-me-ei de quem eu compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, assim, essa misericórdia não é igual Samuel. Deus repreendeu Samuel. Falou assim, até quando você vai ter dó de Saul havendo eu rejeitado? Estava errado. Quer dizer, era uma misericórdia, uma dó que ele estava tendo ali que Deus não estava tendo. Porque Deus conhecia o coração de Saul e Samuel não conhecia por inteiro. Mas Deus conhecia, ele teve dó, então era errado. A irmã falou sobre isso aqui. Aleluia, Jesus. Então, essa misericórdia justa. Ô, irmãos, quando a gente quer ser fiel ao Senhor, a gente sempre vai pedir o Senhor, não é? Você sempre vai pedir o Senhor, você nunca vai querer defender seu lado, defender o lado do outro, se defender, se justificar. Você vai querer que Deus te fala. Ô Senhor, se o irmão está tendo falta de misericórdia para mim, então revela a ele. Agora, se é eu que estou entendendo errado, o Senhor me mostra, porque eu quero ser fiel. Né? Eu quero ser fiel ao Senhor. Talvez eu estou até julgando a luz de Jesus, condenando uma pessoa, não é verdade? Então, assim, a gente quer ser fiel ao Senhor, a gente pede ao Senhor. Senhor, o que o Senhor está vendo em mim que é falta de misericórdia? Me fala. Me revela, né? E tem problema Deus falar com a gente, ó, e nisso. Glória a Deus, né, irmão Manel? Aleluia, Senhor, que o Senhor me revelou que eu estou tendo falta de misericórdia. O irmão já falou? O Denilson, quem vai falar? Glória a Deus. Não, irmão, porque a misericórdia, ela tem que ser pura, ela tem que vir do coração. De dentro da alma, ela tem que vir de né? dentro da alma, do espírito e da alma, porque não adianta, no caso, né, a pessoa falar, tem misericórdia, igual sempre a irmã fala, da boca para fora, não adianta, aquilo é vazio. Agora outra... Deus som do coração, né? É som do nosso coração. Até o nosso pensar, Jesus já sabe. Então a gente tem muito que vigiar. Tem pra onde correr, não, gente. Isso, agora não sei muito tem... Mas vai ter a ver também, né? Que o que a gente fala de Deus tem tudo a ver com nós. Ele fez eu lembrar daquela mulher, né? Que ia ser apedrejada, acho que é Canané, não sei. A adúltera, né? Adúltera, que ela ia ser apedrejada. Você viu que ninguém teve misericórdia dela. Eles queriam matar. Todo mundo foi, cada um catou suas pedras e falou assim, eu vou jogar mesmo, né? Mas na hora que Jesus falou para eles, né? Quem não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra, cada um foi embora. Por quê? Eles estavam sem misericórdia, mas viu que eles eram pecadores. Exato. Cada um vai, eu também sou pecador, né? Já nem ousou falar nada, porque antes eles não teve misericórdia, eles queriam só, né? É igual o Jonas, nós falamos aqui, né? Não vamos ler agora, está corrido o tempo. Mas ele não teve misericórdia daquele povo que queria que destruísse, mas quando a baboreira morreu, aí ele ficou penalizado, porque agora era ele sentindo na pele, né? O Denilson. Ô, Ju, é interessante porque existem certos tipos de função na igreja que você pode fazer sem misericórdia, sem temor, mas porque você pode cantar sem estar nem aí pro seu irmão e querendo só você cantar, ou você pode ser uma líder do louvor que não está nem aí pro louvor, isso aí você pode. Sim. Mas tem alguns dons na vida do homem para ser exercido, né? Que se você não tiver, ele nunca vai fluir na sua vida. Não. Porque se você não tiver, não só a misericórdia, mas tudo aquilo que vem incumbido dentro, né? Então, ou seja, muitas das vezes a gente tem que olhar para dentro da gente, falo no contexto geral, né? Porque às vezes tem alguma coisa dentro da gente que tem que ser mudada para a obra de Deus florescer, aumentar dentro do nosso coração. Porque tem coisas que você pode fazer só por fazer. Você vê, tem lugar aí. Não vai ter intimidade com Deus. Exatamente, mas você está fazendo, né? Mas você vê a diferença quando a pessoa faz por amor, quando a pessoa
a pessoa tem aquele dom, aquela vontade de fazer só porque está agradando a Deus. Tem gente que faz por obrigação. Né? Eu tenho obrigação de ir na igreja, eu tenho obrigação de cantar, eu tenho obrigação de dar uma palavra, mas quando a pessoa faz por amor, é totalmente diferente. Né? Gente, é por isso que às vezes tem certos ministérios que Deus não dá a certas pessoas, né? Não, posso dizer só uma parte, rapidinho? Pode. É porque, né, todo mundo sabe que eu gosto do Salmo de Davi, né, do Salmo 51, e tem uma parte que fala sobre a misericórdia, eu acho muito interessante. Até no começo do Salmo ele fala assim, Salmo 51, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tá vendo? Ele foi diante do Senhor buscar com coração simples e acha que Deus não compadeceu? E é óbvio que ele ia compadecer. Deus é um Deus, assim, que nem eu tava pensando com os meus botões outro dia, né? Deus é um Deus tão misericordioso. É claro, ele não vai aprovar o seu pecado. Não. Mas ele é muito misericordioso, que ele te dá a oportunidade de você fazer o certo, de você fazer diferente, por exemplo, com Caim. Caim não ofereceu o certo. Mas Deus fala assim, se fizer certo, né, haverá aceitação para ti. Deus deu as instruções, mas ele se revoltou. E às vezes o cuidado de Deus vai ser numa correção, vai ser numa coisa, mas se a gente tiver com o coração endurecido, ou às vezes se sentindo direito, que isso é muito grave, a gente achar que não falei, né? A gente nunca é certo, a gente sempre tá errado. Só Deus que é justo e certo. Aí a gente fica contra Deus por algo, às vezes, sabe, tão bobo. E todo dia Deus com a misericórdia, que nem eu falei, né, lá atrás. Só da gente estar acordando, só da gente estar aqui agora, respirando, podendo falar, já é uma grande misericórdia, porque a gente não é digno nem disso, né? É verdade. E assim, a gente tem. É Deus que vai modelando, porque Deus me conhece, Deus conhece Pedro, Deus conhece a Valéria, o irmão Denilson, né? O irmão Manuel, a Sara, o Paulo, todas as pessoas. Deus conhece todo mundo. Aleluia, Jesus. Então Deus sabe que tá alguma coisa na nossa configuração aqui que tá errada. Não, isso aqui tem que melhorar. Mas cada um é cada um. Deus conhece cada pessoa. Aleluia, Jesus. E a gente tem que pedir, porque, irmãos, a falta de misericórdia. Pode observar, quem não tem misericórdia, ele não tem misericórdia com o outro, mas com ele tem bastante. Tem bastante misericórdia, porque é egoísta. Então, com ele, tem que ter toda a misericórdia do mundo. Aleluia, com o outro, nenhuma. E o misericordioso, ele é justo. O misericordioso que vai além, essa misericórdia espiritual, até. Por quê? Porque quando ele erra, ele sabe que Deus é justo. Você vê o Daniel. O Daniel, ele orou, ele não falou com Deus, Senhor, só pedi. Ele falou assim, o Senhor é justo, nós pecamos, e o Senhor permitiu esse mal. Né? Então, quer dizer, uma coisa justa. Tipo assim, porque normalmente quem não é misericordioso, ele vai diante de Deus, ele acha que Deus é obrigado a ter misericórdia dele. Que Deus é obrigado a perdoar ele, porque afinal de contas tudo gira em torno dele. Tudo é ele. Então, quer dizer, Deus está lá no céu, tem que me perdoar. Aleluia, Deus tem lá no céu, tem que ter misericórdia de mim, entendeu? Mas eu não tenho que ter misericórdia do outro, eu não tenho que, perdoar o outro, eu não, mas Deus tem que fazer tudo isso comigo, o outro irmão tem que fazer isso comigo, mas eu não, tá vendo? A falta de misericórdia, como é que ela vai tão longe? Ô Manuel, depois irmã Valéria. Testada, né? Exato. É verdade, já fiz muito isso. É verdade. E às vezes a gente usa de misericórdia com pessoa que nem é misericordioso, né? Se a gente vai... tem mesmo.
É verdade. A irmã Valéria? Não, Ju, porque eu lembrei de Abraão e Sara, né? Porque quando Sara foi falar com Abraão para mandar Agar embora Ismael, aquilo pareceu muito mal aos olhos de Abraão. Falei assim, nossa, pareceu que a Sara não valia nada, né? Era uma pessoa ruim, que queria mandar o filho dele embora, que trem todo, entendeu? Só que Deus apareceu para ele e falou assim, não, é necessário que ela vá embora com o Ismael. Ele foi lá e despediu. O que eu quero dizer? Que às vezes, entendeu? A gente vai precisar usar de uma maneira mais dura. Como ali naquele caso, Deus precisou o quê? Mandar Ismael embora, que a gente vê a revelação lá com Paulo, né? Que falou assim, que de maneira alguma a escrava herdará com a livre, então jamais Ismael poderia herdar com Isaac, entendeu? Mas você vê que ali era algo de Deus, então vai ter momentos, tipo assim, que a pessoa fala assim, não, mas por que fulano usou de misericórdia com ciclano? Porque naquele momento, diante de Deus, não cabia aquela misericórdia. Mas a ideologia do mundo, ela prega uma misericórdia diferente. E uma pessoa com outro pensamento, se tivesse lá junto com Abraão, e achar que a Sara foi perversa, que a Sara não teve misericórdia. Porque a ideologia troca na mente da gente o conceito de misericórdia. Pedro? O que a tia Mari foi interessante, que hoje, que você falou da ideologia, eles até pregam, né? Que nem a gente não passa a ter um ensinamento, que Agar e o Ismael era desprezado. Não era, Não né? era. Só Não que, era. que nem né, a irmã Valéria falou, que lá na frente Paulo dá a revelação, que o filho da escrava não herdaria com o filho da livre. Aí E pode eles parecer, colocam nossa, que ideologia, né? falta de misericórdia. Não, Deus cuidou dele, da forma dele, mas não era, né? Porque tinha uma necessidade, né? Pro Abraão, no primeiro momento, ele achou mal, porque era o filho dele, afinal de contas, o primeiro filho dele, né? Então ele achou que era mal aquilo, mas Deus falou com ele, não é não, Abraão. E aí ele aceitou a voz, né, a voz do Senhor, então não é, então é isso mesmo que vai acontecer. Amém, irmãos? Jesus, vamos receber o diácono Denilson, que vai orar por nós, e vamos pedir a Deus mais misericórdia, que nós precisamos, né, irmãos?